Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita Palavra de Deus. Quero convidar você nesta oportunidade para refletir comigo no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel. A reflexão será em todo o capítulo, mas eu quero destacar apenas um dos versículos e recomendo você a fazer a leitura do mesmo em sua casa, na sua Bíblia. Diz o versículo de número 8 assim: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Amém? Querido Deus e eterno Pai, eu te louvo, glorifico e exalto o teu nome, pelo teu poder, tua graça, tua bondade, tua majestade e teu poder. Peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra fale a cada coração, fale ao meu coração, fale ao coração do teu povo nesta oportunidade, e que nós venhamos assim ser, Pai, abençoado através da mesma. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema da nossa reflexão nessa oportunidade é provado e aprovado. Ou seja, passar pela prova e sair vitorioso, glorificando a Deus através da mesma. Quero que você pense comigo, nós vivemos no Brasil, um país onde a liberdade religiosa existe e nós podemos cultuar a Jesus Cristo livremente. Mas imagine que se por algum problema econômico, cultural, sociológico, a nação venha enfrentar algumas lutas, algumas batalhas difíceis, e outro país tome a nossa nação e nos leve para o cativeiro, para viver longe da nossa pátria. Você chega num local onde ninguém é cristão, onde ninguém conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Como você viveria nessa nação? Como você se comportaria? Longe dos seus líderes religiosos, longe da sua família, longe da sua cultura. O livro do profeta Daniel trata muito disso, dessa cosmovisão, de ser uma pessoa aprovada por Deus em um local onde o nome de Deus não é aprovado. Nós encontramos neste capítulo muitas e preciosas lições, mas eu quero destacar com você 3 verdades muito importantes a partir deste livro. Daniel e os seus amigos foi provado pela cultura, mas foi aprovado por Deus. Os versículos de 1 a 7 mostram isso. O rei da Babilônia invadiu Israel e levou o seu povo, o povo de Israel, o povo de Deus, para o cativeiro. Motivo pelo qual eles foram levados para o cativeiro, o seu pecado. Mas não era todo o povo, era consequência do pecado de uma nação que no meio dela tinha alguns inocentes. E entre esses havia alguns garotos, Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses rapazes, esses homens, esses servos de Deus, quando eles chegam na Babilônia, uma das primeiras coisas que o rei da Babilônia fala é o seguinte: preciso que vocês alimentem dos meus manjares, beba do vinho da minha mesa. Mas fazendo isso, eles sabiam que não estariam glorificando a Deus. Daniel, liderando o grupo de amigos, ele toma a decisão e conversa com o líder da alimentação, vamos dizer, o nutricionista da equipe, e diz para ele: faça um teste conosco. Ele teve a disposição de, antes de protestar, de brigar ou de aceitar pacificamente a contaminação, ele teve a disposição de dialogar. E nesse diálogo ele tinha uma fé tão grande que ele falou assim: faça um teste. Enquanto todos vão comer dos banquetes do rei, nós vamos comer saladas, legumes e água. Daqui a 10 dias, você vem fazer o teste.
Quando o teste foi feito, eles estavam aprovados. Eles não precisaram de sentar na mesa da iniquidade do rei. Eles não precisaram se alimentar dos manjares do pecado do rei. E nem beber das bebidas venenosas do pecado do rei. Eles apenas tiveram uma decisão e a convicção de que se confiassem em Deus, Deus estaria sim cuidando deles. E eles agiram de uma forma obediente à palavra de Deus. Por isso, eles foram provados pela cultura, mas foram aprovados por Deus. Você e eu também estamos vivendo em um mundo que muitas das vezes, ou em 100% delas, nos oferece os manjares do inferno, nos oferece as bebidas profanas da iniquidade, nos oferece os prazeres que satisfazem o corpo, mas que destrói a alma e a manda para o inferno. Diante dessas opções culturais que temos, qual a escolha vamos fazer? A escolha de ficar ao lado da palavra de Deus, de viver como servos obedientes? Ou a escolha de vivermos para fazer a vontade de Jesus Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador? Quero ainda compartilhar com você uma segunda verdade neste texto, provado e aprovado. Daniel e seus amigos foi provado nas escolhas e aprovado nas decisões. Os versículos 8 a 16 mostram isso. Diante de todas as decisões que eles tinham que tomar, o texto vai mostrar que eles, primeira coisa que eles disseram foi, decidiu não se contaminar. O chefe dos oficiais questionou, mas isso vai dar problema, isso vai trazer luta, isso vai trazer dificuldade, mas ele falou, faça um teste. Analise as nossas vidas. Pense conosco naquilo que nós estamos propondo. E a sua maneira, a sua decisão diante das escolhas, a decisão dele foi ser obediente a Deus. Nós precisamos também, meus amados e queridos ouvintes, tomar decisões, segundo a vontade, segundo o querer de Deus, vontades que agradam ao nosso Deus. O versículo 15 diz que depois de 10 dias a aparência deles estava melhor. Eles não foram alimentados só com legumes nem só com água. Eles foram alimentados através da oração, através do jejum, através da dependência de Deus. Então, no final, o oficial falou assim, vocês venceram. Eu nunca mais vou oferecer essas iguarias para vocês. Mas, diante dessa atitude vencedora, dessa decisão sábia, que esses rapazes, esses servos de Deus experimentaram, nós ainda podemos pensar em uma terceira verdade que esse texto nos ensina nessa oportunidade. Por ser aprovado na corte celestial, não foi reprovado na corte da Babilônia. Primeiro eles foram aprovados na corte celestial. Depois, na corte da Babilônia, eles não foram reprovados, porque já eram aprovados, não na Babilônia, mas no céu, no trono de Deus. Os versículos 17 ao 21, o restante desse texto, vai nos ensinar isso. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel, Deus foi mais generoso ainda e deu a ele o discernimento de visões e de sonhos. Tempo passou e esses homens foram trazidos na presença do rei. Agora eles estavam diante da maior autoridade que existia na Babilônia. Poderiam eles estar com medo, poderiam eles estar apavorados, poderiam eles ficar confusos, mas eles não sentiram nada disso. Eles se comportaram como homens preparados. Sabe por quê? Porque antes de se apresentar na corte da Babilônia, eles já estavam na corte celestial, ao lado do Rei dos Reis, do Senhor, e eles já estavam ali em forma de obediência à palavra de Deus. O texto continua avançando e diz que o rei achou os 10 vezes mais instruído do que todos os outros do seu reino.
E o texto termina dizendo no verso 21 que Daniel permaneceu ali até o primeiro ano de Ciro. Daniel viveu na corte da Babilônia por mais ou menos 80 anos. Tempo suficiente para que a monarquia fosse trocada 4 vezes. E ele continuava como servo de Deus. Quando ele tinha 16 anos, 15, 16 anos, garoto, quando ele tinha sido levado para ser escravo na Babilônia, ele tinha uma única coisa que interessava a ele: a certeza de que Deus estava no controle da vida dele. Quando ele chega no final dos seus livros, que os seus passos já estão fracos, os seus cabelos já estão brancos, talvez as suas vistas já não são mais tem tanta facilidade de enxergar, mas o coração dele continua firme, porque ele sabe em quem que ele confia. E a confiança dele está em Deus. E eu quero concluir essa reflexão com você nessa oportunidade, lançando para você um desafio para você pensar. Pense comigo ao término dessa reflexão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quem confia em Deus, mesmo quando provado, ele é também aprovado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.